Olá amigos, estamos chegando para mais uma edição do TVL Esporte. O programa vai abordar o esporte de modo geral, o futebol, os campeonatos regionais chegando na fase decisiva, mas o grande efeito é o vôlei de Blumenau, que passa das quartas de final para a fase de semifinal na Superliga B, superando inclusive a expectativa, o planejamento da própria organização da PAN Blumenau, chegando a essa condição de estar entre os 4 melhores da Superliga B e daqui a pouco sonhando um pouco mais em busca do título e do acesso para a elite do voleibol brasileiro. Está de volta ao programa o André Donegá, que é o técnico. Parabéns pelas vitórias, porque foram 2 vitórias aqui com Monte Cristo, lá em Goiânia, e para não deixar dúvida, os 2 jogos 3-0. Obrigado. Realmente foi muito importante essa classificação e a equipe se superou dentro de quadra e nós tínhamos como um grande sonho, como um grande objetivo a possibilidade de chegar à semifinal da Superliga B, e foi com muita garra, com muita determinação que os atletas conseguiram esse objetivo. Bom, o jogo aqui em Blumenau, 25-20, 25-17 e 25-21. Lá, 18-25, 17-25, 19-25. Também nas parciais do jogo, uma diferença considerável, não tivemos muito equilíbrio, digamos assim, no placar. Na verdade, o primeiro set aqui em Blumenau, nós começamos atrás. Terminou 25-20, né? Terminou 25-20 até os 13, nós estava 13-11 para o adversário. E foi o momento que nós viramos o jogo, 14-13. Foi o momento que a gente cresceu na partida e a partir dali, então, a gente comandou todos os sets e vencemos os 2 jogos. Mas esse primeiro set foi fundamental para a gente, porque nós vínhamos de uma derrota contra a equipe de Monte Cristo em casa. Então era um jogo importante, uma revanche e valendo uma possibilidade de a vaga da semifinal. Então esse primeiro set eu acredito que tenha sido o diferencial dos 2 jogos. A nossa vitória do primeiro set perdendo, estávamos 4 pontos atrás, buscamos, e isso foi fundamental. E essa vitória, do jeito que ela aconteceu, quando eu falo vitória, eu falo a classificação, porque foram dois jogos sem a necessidade do terceiro, né? Ela, de certa maneira, traz um resultado satisfatório de trabalho realizado, de empenho, mas que supera, né, aquele planejamento inicial, porque eu vi você e todo o grupo comemorando muito a passagem da fase de classificação para as quartas de final. Sem dúvida. Nós sabíamos da dificuldade dessa competição, uma competição muito equilibrada. Para você ter noção, Minosso, os 4 primeiros colocados, nós somos dos 4 classificados para a semifinal, nós somos a equipe com menos orçamento, a equipe que não foi montada para chegar, não foi montada em cima da hora, né? São jogadores formados aqui na base ou que estão em Santa Catarina há um bom tempo. A nossa base está há 3 anos juntos jogando jogos abertos. Então, sem dúvida, essa classificação para a semifinal tem que ser muito comemorada mesmo, porque é muito difícil estar nesse meio, de estar entre os 4 da semifinal e da forma que a gente conquistou. Então isso é muito importante, mostra que o trabalho está no caminho certo, mas nós temos que premiar principalmente os atletas que se esforçaram demais dentro de quadra. André, de que forma a cidade está reagindo à campanha do vôlei do Blumenau? O melhor possível. Eu só vejo o lado positivo, pessoas parando na rua para comemorar, para conversar, até para dar palpites, né? Então isso é muito, muito legal, muito importante, mas sempre de uma forma muito positiva. As pessoas estão acompanhando na mídia, estão acompanhando através do Facebook, enfim, de todas as formas de mídia e torcendo pela gente. Então isso a gente sente, os atletas sentem isso. E isso é, sem dúvida, uma força a mais para que a gente chegue dentro de quadra e represente com mais amor, com mais carinho a camisa de Blumenau. A torcida lá no ginásio do Galegão, ela começou em maior número por conta da estreia ou na medida em que a equipe foi se firmando na competição, crescendo, o torcedor também abraçou o time? Foi a segunda opção. Eu sempre digo que para os atletas que a torcida ela depende da nossa condição de jogo. Quer dizer, se nós formos uma equipe competitiva, uma equipe que não desiste, uma equipe que a torcida percebe que quer buscar o ponto, que quer vencer acima de qualquer situação dentro de quadra, a torcida vem junto com a gente. E é isso que aconteceu.
A torcida percebeu que nós somos uma equipe aguerrida, que buscamos vitória o tempo todo, que mesmo na dificuldade não desistimos e consequentemente, a torcida vem nos ajudando, nos incentivando. André, você falava do orçamento, né? Que é um daqueles orçamentos meio que conquistado na luta, no esforço, cada um contribuindo um pouco. Os resultados também estão abrindo portas nesse sentido? É muito importante dizer que nós temos uma diretoria que já está fazendo o planejamento de 2019 e 2020. Já? Já estamos fazendo, os objetivos já estão sendo traçados e as buscas das parcerias também. É claro que as vitórias e bons resultados facilitam esse caminho, mas é muito importante também dizer que esse projeto do adulto, ele nos abriu porta para a categoria de base. Nós estamos finalizando aí a busca de recursos para as categorias de base 2018, 2019 e já temos quase 70% do valor captado. E isso para a gente é muito importante, porque são através da categoria de base que nós vamos formar novos jogadores e são esses jogadores que no futuro estarão representando o Blumenau. É o planejamento, né? Se você quer desenvolver um trabalho sério a longo prazo, é preciso planejar e é preciso semear, e essa semente vem da base. Sem dúvida. Esse planejamento cada vez mais no esporte é fundamental. Nós pensamos em planejamento de 2, 4 e 6 anos. Isso é muito importante. Objetivos, metas e formas de buscar esses objetivos e metas, porque sem esse planejamento a gente não sai do lugar ou não sabe para onde está indo. Né? Quem é que cuida da base? Eu sou diretor técnico da base. Você também está em todas, né? Eu estou hoje como técnico do adulto exatamente por uma questão de orçamento, mas a intenção do nosso clube é que cada vez esteja mais estruturado e o meu métier é a base. Eu tenho 20 anos de voleibol na formação de atletas e isso é o que eu faço melhor. Então, eu sou hoje coordenador da base, nós temos o professor Índio, que foi contratado esse ano para a base, nós temos o Jonas, que é um atleta que está se formando agora na faculdade, o China, que todo mundo conhece, e nós temos também o atleta Everton, que está finalizando o curso de Educação Física, que também trabalha na base. Os meninos têm boa referência, né? Sem dúvida. Principalmente, nós pregamos muito isso. O atleta que é da casa, que tem claro, que tem que ter características para ser treinador, né? Não é todos que têm as características necessárias, mas nós acreditamos que através principalmente o técnico, tem que ser uma referência na cidade, né? Não só como treinador, mas como pessoa, né? E é por isso que nós temos o China hoje, é por isso que nós temos o Everton e o Jonas, para que esse projeto, porque daqui a pouco eu não estarei mais no projeto como comandante, mas que o projeto continue em boas mãos. Eu digo, por exemplo, citando aqui o China, que jogou por muito tempo com a camisa de Blumenau, ele acaba sendo o espelho, né? Muitos desses garotos viram o China jogar. Viram. E gostariam de estar no lugar dele amanhã. Sem dúvida. Você tem que ver o prazer das crianças quando chegam no primeiro treinamento e percebem que é o China que está dando treinamento para eles. Olha só. Você fala, poxa, mas é você que joga? Sou eu. E aquela felicidade, né? Então, isso a gente sabe que isso é muito importante no esporte. Motiva, A motivação é grande. E esses meninos, a origem deles é de Blumenau mesmo ou não? Ou tem gente na equipe adulta, nós temos jogadores... Não, a base. A base é a grande maioria. Nós temos uma parceria com o Gaspar, com a Prefeitura de Gaspar, com o professor Charles, com o professor Cláudio Ávila. Eles lá têm as categorias até o LESC, até 16 anos. Então, nós fazemos uma parceria em termos de estrutura, de base, de auxílio, de conhecimento também. E esses atletas, quando chegam aos 17, 18 anos, então os principais atletas, aqueles que têm condição a chegar a um nível de adulto, eles vêm para Blumenau. Nós estamos fazendo parcerias aqui na região, com o Indaial, com Ascurra, para exatamente que isso aconteça, para que nós possamos dar base para essas cidades menores, para que eles façam voleibol e se aparecer um talento ou outro, na fase adulta eles venham representar a nossa cidade. E qual é o critério para os garotos estarem em condições de vestir a camisa do Blumenau? O primeiro é gostar de fazer esporte. Isso é fundamental no mundo de hoje, né? Você sabe que o esporte hoje compete com várias coisas, né, no mundo juvenil, né? Tem que ter talento, são algumas características físicas, técnicas, principalmente emocionais, mas até os 17 anos, o mais importante é querer fazer voleibol, ter a intenção de ser atleta. Então, durante 3, 4 anos, eles recebem os fundamentos técnicos do jogo, as estruturas táticas da modalidade e, naturalmente, então, você
naturalmente você chega ao nível de competição e é um caminho, um processo longo. E nas exigências está a obrigatoriedade de frequentar a escola. Sem dúvida. A escola é fundamental. Todos os nossos atletas, eles estudam, a escola ou a faculdade, ou fazem faculdade, mesmo porque a gente entende que para ser um bom atleta precisa ter o conhecimento, a base da escola, né? Quando a gente fala em esporte de alto rendimento, nós precisamos ter pessoas com capacidades intelectuais muito avançadas, né? Muitos não entendem esse processo. Acho que o atleta precisa só da parte técnica, da bola. Não. Ele precisa ter conhecimento tático. E para ter conhecimento tático precisa ter uma noção muito trabalhada na questão nisso a escola ajuda muito. Então são coisas que andam em conjunto e é fundamental. Não faz muito tempo eu estava lá no Rio Grande do Sul, conversava com um dos treinadores da base do Grêmio e eu questionava sobre os requisitos hoje, o biotipo de um atleta. E os grandes clubes, não é só o Grêmio, parece que buscam mais na estatura, né? Não pode ser mediano, precisa ter uma boa estatura, impulsão, essas coisas. Estão deixando um pouquinho de lado aquele jogador técnico que, se a gente lá da nossa geração, talvez o Zico, né, menino, não teria o espaço que tem hoje. Eu estou colocando isso aqui para dizer, lá no vôlei é preciso que o atleta, o menino, tenha uma boa estatura, ou o que é preciso, né, além de gostar, de quem sabe ter habilidade para o jogo? Olha, é claro que o voleibol ele é seletivo. Então, para se chegar ao alto rendimento, precisa, assim, dependendo de das posições, ter uma estatura acima da média. Né? Tipo? Por exemplo, um meio de rede hoje, em média, ele tem entre 1,96 e 2,10 m. Né? Não é muito acima da média. Mas nós temos posições, por exemplo, igual o levantador ou o líbero, que jogadores de 1,70 m, 1,80 m estão jogando. Né? Mas o mais importante da estatura são as habilidades. Né? A estatura é apenas uma condição física, mas nós temos outras habilidades motoras, técnicas e táticas que fazem a diferença. Um exemplo é o China. O China, com 43 anos, jogou voleibol de alto nível, ainda poderia estar jogando. Não é pela sua estatura, tem 1,80 m, nem pela força física, porque ele é um jogador normal. Talentoso mesmo. Mas ele é muito talentoso, né? O nível intelectual dele é muito acima da média. O André, além de trabalhar lá na base, ser o técnico do vôlei que está aí na fase semifinal da Superliga B, e terá pela frente, daqui a pouco nós vamos conversar, o vôlei Ribeirão Preto, a outra semifinal será entre Itapetininga e Botafogo, né? E Botafogo. E Botafogo. Você tem acompanhado os outros compromissos de Blumenau nas ligas que disputam? Eu sou muito amigo do Camargo, muito amigo do Serjão, né? A gente acompanha o futsal também, dentro do possível, né? Eu sou apaixonado pelo esporte, então, principalmente sendo o esporte de Blumenau, a gente está sempre, pelo menos, sabendo o que está acontecendo, assistindo quando é possível. A última partida do basquete feminino eu assisti. O amor ao esporte é sempre assim, né? Então, acompanhando, você aprende muito vendo as outras modalidades também e traz o que é possível para a sua modalidade. E o basquete feminino volta à quadra no dia 2 de abril, no ginásio do Galegão, diante da forte equipe de Campinas. Já na Liga Ouro, os meninos de Blumenau, do Serjão, do Galego, né, estarão em quadra nesta segunda-feira à noite, lá em Brasília. E no sábado, infelizmente, o time de Blumenau perdeu para o Macaé 73-41. Você falava do futsal, né? Foi a segunda partida no sábado, semana passada, né? Sábado. Lá em Sorocaba, Magnus do Falcão, Sorocaba 4, Blumenau também 4. Só no dia 6 de abril que o time blumenauense do Xande volta à quadra aqui em Blumenau, no ginásio do SESI, para enfrentar o time de Cascavel. Bacana, né, que os times, independente das modalidades, estão cada um buscando o seu espaço e representando bem a cidade. Sem dúvida, é o que Blumenau merece. Blumenau merece mais ainda. Esse é o caminho, né? E o torcedor precisa entender que esse é um processo e que um título e o acesso à Liga Nacional, seja ela no futebol, no basquete ou no handebol, leva tempo e um processo, né? Um processo de trabalho a longo prazo. E é isso que nós estamos fazendo agora. As vitórias demoram um pouco, às vezes, para vir, mas o mais importante é a comunidade blumenauense entender que, para nós chegarmos a sermos vencedores, sermos campeões, seja qual for a liga, precisamos passar por esse momento que nós estamos fazendo agora, participando das ligas com muita calma, com muita paciência,
com muito planejamento, que o resultado a longo prazo vem, seja qual for a modalidade. E com as dificuldades financeiras. Ah, sem dúvida. Mas nós, blumenauenses, já estamos acostumados a fazer esporte com pouco dinheiro. Isso é uma vantagem. Se você observar nas ligas nacionais, você vai perceber que os nossos orçamentos não chegam nem próximo das maiores equipes em qualquer modalidade. Mas nós temos aí bons técnicos, boas estruturas que sabem aproveitar o atleta blumenauense, o trabalho de base, e nós temos tradição nisso. Então, se nós tivermos um pouquinho mais de estrutura e um pouquinho de paciência, planejamento a longo prazo, vamos conseguir grandes resultados. E tem outras modalidades que não foram mencionadas aqui, por exemplo, o handebol do Sérgio Graciano, né, que faz sempre uma participação de destaque na Liga Nacional. Nós vamos a um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta na sequência do TVL Esportes. Até já. A bicicleta, até pouco tempo atrás, um dos principais meios de transporte e hoje para muitos apenas uma alternativa. Para mim, é um potencial enorme de qualidade de vida, educação ambiental, saúde, esporte, lazer, inclusão social, ocupação de espaço e percepção da cidade. Como dizia o Boas, de bicicleta olho nos olhos das pessoas pelas quais passo e as cumprimento como amigos. De bicicleta vejo o rio e suas dinâmicas na maré. Viva a bicicleta, respeite quem pedala. Esporte no segundo tempo, agora conversando com André Donegá. Aprendemos muito, ficamos a par do que acontece com a PAN Blumenau. Uma justa homenagem a Arthur Novaes, né, que fez história no nosso vôlei. Sem dúvida, o professor Arthur, ele é, dos últimos 30 anos, o grande mestre dos profissionais de educação física, né? Eu passei pela formação com ele como aluno na escola, como aluno na faculdade, depois como amigo profissional, e não tenha dúvida, é o mínimo que nós podemos fazer. A PAN Blumenau é homenagem a ele, tudo que nós poderíamos fazer é isso nesse momento. Pela sua dedicação, né, praticamente a vida toda dedicado ao vôlei. Há outras atividades, como falasse professor, mas ele tinha uma paixão pelo voleibol em especial. Ah, sem dúvida. Ele tinha uma paixão, eu me atrevo a dizer que eram duas grandes paixões dele, a família e o voleibol. Bem, agora Ribeirão Preto. Preto. A julgar pelos jogos lá da fase de classificação, o que se espera desses 2 ou quem sabe 3 confrontos? Ribeirão Preto é a grande equipe da competição. São atletas. Nós temos um atleta blumenauense, né, o Rafael Ketka, que foi formado aqui com a gente. Essa equipe de Ribeirão Preto é uma equipe que foi montada para buscar uma das vagas. Possuem 8 jogadores de Superliga A que vieram campeões da Superliga A. Né? O Pacheco, um grande técnico, que foi nosso técnico aqui também de Santa Catarina, com a equipe da CIMED. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em 2003 como auxiliar técnico do Renan, e ele também era auxiliar técnico naquele momento. É uma equipe montada para ser campeão da Superliga, com um projeto muito bem estruturado, com bastante dinheiro também, mas nós queremos fazer frente a essa equipe de Ribeirão Preto e quem sabe surpreender. A outra semifinal, Itapetininga, equipe paulista com o Botafogo. Perfeito. Não tem favorito. Tá? Não há favorito, são duas equipes muito bem montadas. Também pensando na Superliga A, com jogadores experientes, com jogadores rodados. Não há favoritismo mesmo e vai ser definido com certeza nos detalhes. Primeiro jogo com o Ribeirão aqui? Isso, nós jogamos aqui no sábado, dia 7, às 19h30, no Galegão. O primeiro jogo, e o segundo jogo acontecerá na cidade de Ribeirão Preto no dia 12, numa quinta-feira. Caso seja necessário, o terceiro jogo, dia 14, também em Ribeirão Preto. Bom, esse jogo em Blumenau nem é preciso pedir o apoio do torcedor, né? É um jogo que vale uma vaga para a final. Olha, Minúcio, nós vamos fazer esse jogo em Blumenau pensando na comemoração de estarmos entre os 4, sabe? É um evento comemorativo. Queremos isso é para a cidade de Blumenau. Nós consideramos que nós fizemos tudo o que era possível. Então é um evento comemorativo. Gostaríamos que o ginásio estivesse lotado. Claro que nós queremos vencer a equipe de Ribeirão Preto
e vamos fazer de tudo para isso, mas realmente é um momento de comemorar a conquista do voleibol de Blumenau. André, nós falamos no bloco anterior sobre a participação de outras modalidades na Liga Nacional e nós, em Blumenau, é uma forma de se descobrir talento com frequência, aqui graças aos treinadores, os professores, né, com destaque na participação que se tem local, estadual, nacional, até internacional. Você tem uma ideia, a Jéssica Maier, né, ginasta, Sim. que é aqui de Timbó e disputa, inclusive, os Jogos Abertos por Blumenau, agora vai receber o Prêmio Olímpico Brasil de Ginástica na quarta-feira, no Rio de Janeiro, escolhida a melhor na sua modalidade. Né? E por falar nisso, a técnica da GR no conjunto, e ela é coordenadora também da seleção brasileira, a Camila Ferezin, está em Blumenau, conversou com as meninas hoje pela manhã e evidentemente que conversando aqui com a técnica de Blumenau, com essas nossas meninas que estão se preparando para os Jogos Abertos, para competições que vêm pela frente, são referência também. A ginástica há muito tempo ganha os Jogos Abertos, é impressionante como essas meninas colecionam troféus, medalhas. E a Camila conversou com o repórter aqui da TVL, o Marcos Roberto Jana, falando sobre a importância de estar aqui em Blumenau, do que ela pretende trazer para as meninas, para a técnica de Blumenau, que é também da seleção brasileira. Nós vamos acompanhar então a entrevista da Camila ao repórter Marcos Roberto Jana. Eu vim já algumas vezes anteriores assim para fazer a parte de montagem coreográfica dos conjuntos e eu estou muito feliz com o resultado dessa montagem que a gente fez no ano passado. Elas foram campeãs do JAS, que é uma competição mais importante do estado. E como deu tudo certo, a gente veio novamente e a gente está montando as coreografias nesses 3 dias dos conjuntos, que é a minha especialidade, para dar essa contribuição aí para as meninas competirem bem as competições do ano. Como não é a primeira vez que você está vindo a Blumenau, você já fez uma avaliação das meninas que aqui estão, inclusive 2 delas já estão na seleção brasileira, né, que você conseguiu levar para a seleção brasileira. Qual é a avaliação que você faz das meninas aqui de Blumenau? Bom, a Santa Catarina é um celeiro de ginastas, né, tanto é que a gente tem aí 3 ginastas da seleção brasileira, na seleção brasileira de conjunto. Então, esse trabalho que eu faço assim pelo Brasil de fazer essa parte de montagem coreográfica também ajuda nesse sentido, que acaba a gente olhando os talentos que os clubes têm e convidando para ser avaliada para quem sabe futuramente integrar a seleção. Então, daqui a gente já tem a nossa capitã, Jéssica Maier, né, a nossa capitã da Seleção Brasileira de Conjunto. E no ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Alessandra e a convidei para fazer a seletiva e ela fez e agora ela faz parte da nossa seleção. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo o nosso trabalho, sempre visando assim, o desenvolvimento da ginástica no estado e também tirando, né, do estado a ginasta, mas também fazendo parte da seleção e representando nosso país. Entrevista concedida ao Marcos Roberto Jana, as meninas, a técnica aqui do Blumenau também da seleção, a Ana Paula, fazendo referência à Jéssica, que vai receber, como eu disse, nessa quarta-feira o prêmio, aquilo que nós vimos falando aqui, do reconhecimento que o esporte do Blumenau tem. Sem dúvida. E a Paulinha, ela foi atleta de ginástica. Inclusive, na época que nós treinávamos junto no SESI, o voleibol e a ginástica treinavam junto, os rapazes do vôlei diziam que até sabiam das coreografias das meninas. Quando elas erravam, nós já sabíamos que elas erravam tantas vezes quando a gente ouvia a mesma música, né? Porque a gente treinava um lado do outro. E a Paulinha foi uma grande atleta e o Christian Mor, que é o marido dela, foi atleta de voleibol, foi um grande levantador. Agora é piloto, né? E agora é um grande piloto de marcas. E você vê como a importância, a gente diz isso de cultura esportiva, né? Isso que Blumenau tem, que faz muito bem, que as outras cidades às vezes não conseguem fazer. É uma ex-atleta hoje, técnica, uma grande técnica de uma seleção brasileira, que tem toda uma história de vida, no caso ali na ginástica. André, já que a gente está falando de outras modalidades, vamos falar um pouquinho de futebol, quero aproveitar a tua presença, porque você é torcedor, assim como eu sou, e o telespectador também. Claro. Qual é o teu palpite para o Brasil e a Alemanha nesta terça tarde, esse amistoso lá em Berlim, né? Eu não sei do resultado, mas sem dúvida é um jogo muito importante para a seleção brasileira. Eu como técnico, eu sempre prefiro jogar contra as equipes fortes,
E a Alemanha, sem dúvida, é uma das grandes seleções do mundo hoje e é um grande teste para que a gente possa, que a seleção brasileira se perceba em qual nível está. Eu, como torcedor, gostaria que fosse 7-1 para o Brasil, né? Pois isso aí atravessou na garganta nossa, sem né? dúvida. Pois aí tem jogador em campo aí, o Fernandinho, por exemplo, é um deles que vai jogar, né? Daquela turma que esteve lá na Copa de 14, naquela tarde trágica do Mineirão, né? Sem dúvida. Que é para não esquecer. Bom, aqui no futebol de Santa Catarina, nós tivemos mais uma rodada de número 16 realizada no final de semana e os resultados definiram que Chapecoense e Figueirense vão fazer a final em jogo único. Só falta saber se vai ser na Arena Condá ou se vai ser no Scarpelli. Nesse momento, a 2 rodadas do final da fase de classificação, a Chapecoense tem 37 pontos contra 33 do Figueirense. Ao que tudo indica, a Chapecoense vai mandar esse jogo na Arena Condá, na decisão com o Figueirense do Campeonato Catarinense de Futebol. Na ponta de baixo, Concórdia e Inter de Lages com 13 pontos e o Hercílio Luz pertinho com 14. Né? Então, 2 vão ser rebaixados. Nós tivemos agora, pela Série B, categoria Sub-17 do estadual, jogos do final de semana. O Metropolitano empatou em 0-0 com o Camboriú lá no Roberto Garcia, em Camboriú, mantém a liderança, né? E o Blumenau não entrou em campo, não enfrentou o Barra lá no estádio Adolfo Largura, na Itopavazinha, de propriedade do Grêmio. Não sei qual foi o problema lá que não conseguiu jogar. O problema parece que foi, de fato, o estádio que não conseguiu, tinha sido locado. Enfim, o presidente está com a palavra para explicar o porquê que o Beck não enfrentou o Barra e perdeu para o WO. O risco é que o segundo WO elimine, inclusive, o time principal do campeonato, da disputa do campeonato da Segundona Catarinense, o que seria profundamente lamentável. Pelo Brasil, semifinais lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio ganhou da Avenida 3-0, o São José e o Brasil empataram em 1-1, no meio de semana tem os jogos de volta. Em São Paulo, o Corinthians perdeu o jogo, perdeu, né, Adriano? Perdeu para o São Paulo, 1-0 no Morumbi, e o Palmeiras ganhou do Santos. Então, o Palmeiras deve ser o finalista. O jogo de volta é nesta terça-feira. E aí o Corinthians enfrenta o São Paulo na quarta para ver se vai enfrentar o Palmeiras ou vai que o Santos recupera. Você já me disse aqui para quem você torce, André? Eu já não lembro. Eu em São Paulo eu torço para a equipe de São Paulo mesmo. Eu tenho muitos familiares em São Paulo. Meus familiares moram ali perto do Morumbi. Então, eu com 6, 7 anos ia assistir jogos ali no Morumbi. E eu tenho o período do Raí também. Eu peguei o período que São Paulo foi campeão mundial, enfim. Mas eu sou aquele que cada estado tem um time. Mas eu gosto de ver um futebol bem jogado, essa é a verdade. E o Fluminense ganhou a Taça Rio, que corresponde ao segundo turno, venceu o jogo do Botafogo neste domingo no Maracanã 3-0, e agora tem a fase semifinal que decide efetivamente o título carioca, né? Nesta quarta-feira, o jogo entre Flamengo e Botafogo, e na quinta-feira, Fluminense e Vasco. Lá tu és quem? Eu sou da época do período do Zico, né? Então é Flamengo. Então eu sou flamenguista, minha família toda, meus irmãos são flamenguistas, meus filhos são flamenguistas. Não consegui fazer com que ninguém torcesse para o São Paulo, são todos flamenguistas. Mas eu vejo aí o Fluminense crescendo na competição, né, com uma equipe jovem, né, mas o Flamengo ali é o virtual favorito, com uma equipe mais estruturada. Atlético Paranaense e Londrina vão decidir o título do segundo turno no Paraná, Taça Caio Júnior. Em Minas, para variar, a decisão vai ser entre Cruzeiro e Atlético. Vale o título do futebol mineiro. Para variar não, porque o atual campeão é o América, né? O Coelho, que ficou fora, foi eliminado agora pelo Atlético. No Campeonato Municipal da Liga Blumenauense de Futebol, jogos do final de semana, Corinthians 0, Metropolitano Sub-20 10. Atlético Itopava 2, Flórida 3, Alvorada 2, Salto do Norte 0, Bandeirantes 2, Guarani 4. André, agora é projetar então para o dia 7 o jogo com o Vôlei Ribeirão, né? Alguma promoção à parte, os ingressos ainda continuam naquela acessibilidade ao torcedor? Os valores não mudam, o pessoal do marketing ainda não me definiu como vai ser preparado esse evento, mas a certeza que nós temos é que o valor do ingresso é R$10, meia entrada R$5. Mesmo porque não é essa a nossa questão, não é financeira. Nós queremos sim que o público esteja no ginásio torcendo para a cidade de Blumenau. Se fosse possível fazer de graça, nós faríamos, mas existe um custo para o jogo.
Então, nós pensamos, pelo menos, esse valor é exatamente para cobrir esses custos, mas queremos, quem sabe, trazer uma vitória numa semifinal aqui em casa, na cidade de Blumenau. E primeiro passo é buscar essa vitória em casa, e depois, quem sabe, aí morder mais um jogo lá em Ribeirão Preto e nos classificarmos aí para a Superliga A. Essa é a pretensão. Não era o nosso objetivo inicial, mas já que deixaram a gente chegar até aqui, por que não sonhar, né? E depois lá em quadra, tem favorito no vôlei, André? Ou o investimento conta nessa modalidade? Eu diria que no voleibol há uma diferença maior das possibilidades, né? No futebol, por exemplo, você pode receber uma pressão de 40 minutos, chutar uma bola no gol, fazer o gol ganhar de 1-0. No voleibol é um pouco mais difícil, você pode fazer 1 ponto na sorte, 2 pontos na sorte, mas não 25 pontos para ganhar um set. Então tem essa questão, né? Mas mesmo assim há um imponderável no voleibol também. Então, além da condição técnica e da condição tática e física, que é importantíssimo, tem a questão do emocional. Então nós acreditamos muito nisso, nós temos qualidade técnica, tática, tática também, mas principalmente a vontade de vencer. Nós provamos isso nos últimos jogos, que nós somos uma equipe que tem muita raça, além de muita técnica, e nós temos que fazer a diferença exatamente em cima disso contra Ribeirão Preto. André, tem contrapartida da Confederação? Uma ajuda financeira, hospedagem, alimentação, transporte, quem sabe em espécie? Não, o que a Confederação traz hoje, junto com os patrocinadores, são 15 passagens aéreas. Então, e por isso que é possível nós participarmos dessa competição. E o restante, hospedagem, alimentação, a logística em si, é responsabilidade do clube. Mas só essa passagem aérea para a gente é em torno de 50% dos nossos custos de viagem. Então, para nós é fundamental. Se não tivesse isso, não seria possível hoje participar da Superliga B. E a Elite vai trazer muitos benefícios, como, por exemplo, a televisão, os direitos de TV, né? Sem dúvida. Pensando em Superliga A, você tem muitas coisas que auxiliam nesse processo, né? Na Superliga A, além das passagens aéreas, tem a questão da rede hoteleira. Também é custeado pela CBV. Então, facilita ainda mais esse processo. André, parabéns. Leve um abraço para os meninos lá, sucesso, e vão ficar na torcida, né? Vamos ficar na torcida. De coração, a gente quer buscar essa vaga Superliga A. Sabemos que ainda não estamos maduros, não é a principal equipe da semifinal, mas nós temos no coração que é possível. André Donegá, técnico da PAN Blumenau, equipe classificada para a fase semifinal da Superliga B. Próximo compromisso diante do Vôlei Ribeirão Preto, no dia 7, ginásio do Galegão, é para lotar a casa. E como disse o André durante o programa, de maneira insistente, Blumenau precisa dar um passo importante e esse passo começa com uma vitória em casa. É isso aí, o programa está terminando, te convido para que você nos faça companhia aqui na programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.